Olá, pessoal. Esse vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o cenário macro, tá? Interessante a gente acompanhar como é que está a questão da inflação lá nos Estados Unidos. Não somente isso, né? É o ciclo de cortes de juros que muito nos afeta aqui e tem algumas correlações com o Brasil. Então, eu trouxe aqui um resumo de alguns materiais da internet, principalmente a carta Quineia, para a gente falar sobre isso. Então, sobre o corte de juros, né, galera? A gente sabe que estava precificado naquela reunião lá de novembro do ano passado. Foi comentado, né, pelo Fed que se realmente, né, a inflação começasse a regredir, né, eles poderiam começar o ciclo de cortes. Então, todo o mercado esperava esse ciclo de cortes de juros, que na prática não veio. Então, na prática, teve um forward guidance, ou seja, uma leitura do futuro dos juros, uma premissa futura postergada, né? Isso é equivalente a como se o Fed tivesse pegado, assim, ao invés de ter aqueles cortes que ele tinha comentado que poderiam acontecer, ele congelou o juro aqui, né? O juro ficou a mesma coisa, a taxa de juro real americana. Com isso, em termos de precificação, é como se não teve o corte, é como se tivesse tido um aumento em relação ao corte, né, da precificação. Então o mercado interpretou isso basicamente como um equivalente aí a subir os juros 25 base points durante 5 vezes, né, 5 meses aqui. Então, por que foi isso, né, galera? Porque a inflação não convergiu para a meta, né? A gente viu, todo mundo está ciente aqui, janeiro, fevereiro, março, inflação americana, meta 2%, real está dando o equivalente a quase 4%, esses valores 0,3, 0,4. Então, realmente, o CPI não convergiu para a meta americana. E, dito isso, né, então tudo no mercado teve que ser reprecificado devido ao atraso do Fed, incluso juro brasileiro, né? Isso afetou realmente as reuniões do Copom aqui, a gente sabe que isso tem correlação fortíssima, né? Então, o Copom ter elegido, né, por manter o 10,5 aqui, tem a ver, sim, especialmente com esse fato aqui, essa pressão inflacionária americana, na verdade, ela afeta o mundo inteiro. Então, a gente vai passar isso de forma bastante breve e depois vai ver os impactos no Brasil. Então, a gente viu aqui a inflação americana, a gente viu que, na verdade, foi uma surpresa negativa. Veja, do lado esquerdo da barra aqui, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, com surpresas inflacionárias, né, positivas, ou seja, inflação para cima, e o demais grupo aqui do mundo, dos desenvolvidos, né, realmente indo puxando para baixo. Então, foram uma surpresa negativa no país que tem maior relevância. Com isso, né, acabou puxando o mundo inteiro para baixo em termos de expectativa de taxa de corte, precificação de taxa de corte. Então, olha esse gráfico que interessante. A gente tem aqui, basicamente, as precificações que estava precificado pelo mercado em janeiro, que era uma expectativa, barrinha azul escura, de cortes substanciais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tinha uma expectativa de um corte de 260 base points, né? Ou seja, era chegar no final do ano lá abaixo de 9, né? Essa era a grande expectativa no mês de janeiro. E aí, com esse balde de água fria dos 3 meses de inflação americana, o corte do Fed postergado, não veio. Veja que lá, mesmo no corte do Fed, teve uma redução, a expectativa era 150. O real, né? Aqui agora já está precificando em 33, ou seja, foram 120 base points aqui que foram atrasados no corte, né? E isso refletiu em todos os países. Perceba que a maioria deles caiu nessa média aqui de 120 a 150 base points de atraso, né, na precificação do corte de juros aqui. Então o mercado não acredita mais, né, na precificação do corte de juros aqui. A gente tem essa leitura aqui, já teve essa postergação para frente e precisa de dados reais da economia americana melhor para voltar a cortar, precisa mais informação. Então, isso é que o Fed comenta, né? Bom, o que a gente teve aqui, galera, dos Estados Unidos, né? Então, reprecificação da taxa terminal de juros. Isso é importante a gente falar porque afeta os nossos investimentos quando a gente escolhe um FII infrarredeado por CDI, a gente tem que saber o CDI terminal, né, galera, para saber se a gente está perdendo dinheiro ou não, né? Então, para quem investe lá CDI da Sparta, OGIN, SNID, né, a gente tem que estar ciente da Selic terminal. E a notícia para esses fundos, na verdade, é uma notícia que se torna até interessante, atrativa para esses fundos sediados a CDI, porque a gente vê aqui agora uma Selic terminal precificando a 10,3. Esse, na verdade, é a precificação que a gente tem para a Selic terminal de final de ano hoje, sendo que em janeiro estava 9,3. Então vocês estão vendo aqui 1% a mais. Idem Estados Unidos. Estados Unidos precificava 3,9 nos juros, já está precificando ao final do ciclo de corte 4,9. Então veja, galera, isso aqui influencia, né, de forma generalizada em todo o mercado. Bom, a boa notícia aqui, né, em termos de desinflação, é que realmente esse arrefecimento parece que está por vir. Parece que existe uma certa convergência, a gente vai ver várias situações aqui que levam a crer que a inflação americana realmente está descendo. Então, aqui na carta Quineia, eles citam, por exemplo, a probabilidade de achar emprego, por exemplo, aquele índice que eles fazem lá, o índice justamente de entrevista nas casas, que eles fazem o percentual de pessoas, né, com chance de achar emprego. Então, e outra aqui, contratações de pequenas empresas. Então, basicamente, todos esses indicadores estão convergindo para baixo aqui,
Isso mostra, de forma geral, né, que está acontecendo um arrefecimento dos Estados Unidos com relação à geração de emprego, que pode vir se traduzir numa inflação mais baixa, em sabendo que a inflação, o grupo de inflação que puxou mais foi a inflação de serviços, tá? Então, por isso que é importante essa questão do emprego lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente observa aqui, né, galera, esse gráfico é bastante relevante. Veja, o Brasil começou a cortar juros antes, né, essa curva azul escura aqui. Então, a gente já está adiantado em relação à curva aqui, nos núcleos da inflação, já tem baixado aqui no Brasil, vieram a baixar antes do que o resto do mundo. E a gente tem os emergentes aqui, seguindo o Brasil, começaram depois, já estão convergindo aqui mais para as metas inflacionárias. E a gente tem o grupo do G10 no eixo direito, ou seja, todos os países do G10 aqui também já estão convergindo com relação à meta de inflação, mas a curva aqui está um pouco mais lenta, mas se observa realmente que está tendo um arrefecimento que vai levar a uma conversão à meta de juros, né? Então isso inevitavelmente vai acontecer pelas políticas de aumento de juros que foram feitas, né, galera? Aqui, outra coisa, né? E aí, quais setores são impactados na Bolsa? Isso é interessante a gente saber, né? Quais setores são correlacionados, por exemplo, funcionam junto com a taxa de juros. Então, se percebe, por exemplo, pequenas empresas, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou empresas que têm correlação direta, varejo, por exemplo. Quem tem correlação direta com juro alto, né? Quem tem juro alto com relação direta, aqui você tem um resultado machucado, né? Por exemplo, casos clássicos do cíclico, né? Agora, quais casos não são afetados? Por exemplo, tecnologia. A gente tem tecnologia lá, 30% da Bolsa Americana, são setores com alta margem, né? Então, um setor que não é muito afetado realmente por corte de juro ou não. Então, a gente tem imobiliário, né? Por exemplo, ações lá, MRV, essas coisas aí, se comporta praticamente como uma renda fixa, ou seja, quando o juro sobe, né? A renda fixa, a taxa, o PU cai para baixo, né? E essas ações, por exemplo, que a gente tem aqui como construção civil, elas se comportam da mesma maneira. Imobiliário se comporta da mesma maneira. Saúde, utilidades públicas e bens de consumo, né? Varejo, ou seja, tudo isso é muito machucado quando o ciclo de juros está alto, tá? Agora, tem coisas que não tem correlação direta, por exemplo, o financeiro se beneficia, né, galera, do juro alto justamente, né, industrial também, tecnologia e energia também. Então a gente fala muito sobre setores descorrelacionados com a economia real, citei aqui 4 exemplos deles, tá, da Bolsa Americana. Então, energia, tecnologia, industrial, financeiro. Então gravem aí, galera, para a gente procurar justamente aqui dentro dos nossos FIINFRAs, dentro dos CPEs, quando a gente está exposto a esses 4 setores aqui especificamente, a gente está descorrelacionando de taxa de juro real, a gente não é influenciado pela taxa de juro real da mesma maneira, da mesma intensidade que bens de consumo, utilidades públicas, saúde ou imobiliário. São setores, sim, que eles dependem fortemente da taxa de juros, são fortemente negativamente impactados quando a taxa de juros sobe. Então, esse gráfico aqui é uma chave de leitura muito interessante para a gente trazer para a nossa realidade aqui. Bom, falamos bastante, né, de Estados Unidos aqui, agora, beleza, vamos falar de Brasil, né, que é o que nos interessa, né, galera? Então, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil performou mal em relação aos pares, né? Então, realmente isso a gente tem que ter em conta, né? Nesse relatório aqui fica muito claro, veja, alguns gráficos aqui da performance brasileira, tanto em moeda, câmbio, apanhou demais, galera. Veja, o Brasil aqui perdeu para todos os pares em termos de câmbio, em termos de bolsa, né? Bolsa, logicamente, a gente sabe que tem aquela explicação, né? Que a gente sabe que majoritariamente o capital que transita na B3 é um capital estrangeiro. Então, o que o estrangeiro fez, né? A gente sabe que como juros, taxa renda fixa americana pagando bem, todo mundo correu para lá, teve um influxo, né? O pessoal tirou dinheiro aqui por aversão ao risco Brasil, então teve grandes movimentos aqui de retirada, evasão de capital, de fluxo estrangeiro da bolsa, né? Foi isso, inclusive, que ajudou a afetar negativamente, né, o nosso câmbio, o dólar, a gente sabe que sobe com isso, né? Porque evasão de capitais. Então o câmbio é balançado por isso, o dólar costuma subir quando acontece essa evasão de capitais aqui. E essa evasão principalmente se dá nesses 4 setores que a gente citou aqui: bens de consumo, utilidades públicas, saúde, imobiliário, né? Então essas empresas aí que têm, né, empresas menores que têm correlação, exposição à taxa real de juros, normalmente você tem um influxo negativo, capital saindo desses lugares aqui. Então o cenário Brasil é esse, galera, é um cenário bastante desafiador, né? Então aqui fala novamente desses setores aqui: construtora, shopping, utilidades públicas e transporte, foram os setores que mais apanharam aí com essa taxa de juros mais alta aqui. Bom, aqui um pouco sobre metas e resultado fiscal do primário do governo, né? Isso aqui influencia, basicamente foi colocado na ata do Copom,
que essa questão da reprecificação na meta influencia, sim, né, realmente também na percepção de risco Brasil e na velocidade do corte da taxa de juros. Afinal de contas, tinha uma meta de superávit primário de 0,50, e afinal de contas agora, né, o governo mudou a meta, tem a nova meta que era zero, mas já tem a banda inferior, já tem os precatórios, e afinal de contas está atendendo a banda inferior potencial, que é menos 0,57. Então, se isso acontecer, vai ser um resultado bastante negativo para a economia brasileira, né? Então, a gente já viu aqui o fluxo saindo da Bolsa também. Mais informações sobre o Brasil aqui. Então, o Brasil, em termos de câmbio, né? A gente já viu o câmbio apanhando demais em relação às principais moedas aqui. Isso aqui dificulta, o pessoal faz muito carry trade, né, com economias. Aqui o carry trade você é beneficiado ou prejudicado pelo câmbio, né? Por exemplo, o pessoal empresta dinheiro lá no Japão, que tem uma taxa de juro baixa, para investir na renda fixa brasileira, que tem uma taxa bastante alta aqui. Então você tem um ganho, né? O ganho de taxa, né? Então o Brasil é o país para você investir em renda fixa aqui. Só que se o câmbio joga contra, né, aí prejudica essa operação. Por exemplo, quando o dólar sobe, o câmbio reprecifica, né, a galera que faz carry trade com moeda perde dinheiro nessa operação aqui também. Então, nesse aspecto que eu citei para vocês aqui, né, os volumes de carry no Brasil, desse tipo de movimentação, eles se reduzem nesse tipo de ocasião também. Então, Brasil aqui, commodities, né, a gente já falou, e esse estresse, essa aversão ao risco na taxa DI, que é onde vai refletir, galera, ao final de tudo é isso aqui, é DI 25, é DI 26, que está passando por esse momento de estresse, né? A gente viu, chegou a bater 11,5%, esse gráfico aqui até não está até o final de maio, mas a DI chegou a bater quase os níveis que bateu lá em abril de 2023, ou seja, taxa DI estressada, né? Ela que vai ser o carro-chefe para puxar todos os demais indicadores aqui que a gente tem na renda fixa. As NTNBs vão junto, né? As LTNs vão junto, então tudo vai junto. Se a taxa DI sobe, primeiro vai o pré-fixado junto, né? Vai as NTNB juntas, se vai todas as taxas correlacionadas, elas tendem a subir, acompanhando e reprecificando justamente a subida da taxa DI, que continua estressada aqui no Brasil, né, galera? Então, esse aqui é um super resumo sobre a carta da Quineia, né, mais para a gente ter essa visibilidade de como é que está fora do Brasil e expectativas futuras de corte. A gente já viu aqui, né, várias matérias saindo aqui sobre esse 10,5 aqui, 10,5 sem forward guidance, né, ou seja, 10,5, não tem mais expectativa de corte até o final do ano. Então, isso já nos dá uma visibilidade com relação à previsão também do que fazer com os nossos investimentos, né? Com isso, taxa Selic ainda acaba ficando interessante, acaba ficando atrativa. A gente viu aqui, eu gravei, inclusive, equivalência IPCA+, com essa Selic de 10,5 no vídeo do Ojin. Vocês viram que dá uma taxa equivalente, se eu não me engano, IPCA mais 8,7, né? Então, ainda é um nível de taxa bastante interessante, ainda está acima, com o spread acima das NTNBs do Tesouro Direto, né? Então, vale a pena a gente acompanhar isso. A Selic, ela ainda se torna atrativa, principalmente quando é Selic atrelada a carrego. Eu fiz esse cálculo no Ojin, porque não é apenas a Selic 10,5. Se fosse a Selic 10,5, ia ser o IPCA mais baixo, né? Mas quando você coloca o caso, por exemplo, do AGR, né, do fundo agora da Nicos, né, quando você põe uma Selic 10,5 de base, mais um carrego de 2,5, que é o carrego do Ojin, aí vai culminar aí nesse quase IPCA mais 9 que eu comentei com vocês. Então a gente tem no nosso Fininfra, sim, aqui, tem o juro 11 o juro 11 em MAB5, né, galera? A gente tem o CDI da Esparta, né, que está redeado com um carrego médio aí de 1,4, 1,5, sobre essa Selic de 10,5, ou seja, um nível de carrego interessante, né? Um fundo que faz muita gestão ativa. A gente sabe que não é só o carrego, além do carrego, ele te entrega mais 1, 2, até às vezes 3%, né, de rentabilidade real. Foi o que a gente viu nesse vídeo que eu fiz no vídeo passado, né? Comparando a rentabilidade real do fundo com o nível de carrego, a gente percebeu aqui nesse vídeo claramente quais gestoras fazem um trabalho melhor de gestão ativa, de aproveitar a marcação a mercado, aproveitar vendas com lucro, com pressão de spread, né? Então, Sparta é uma delas, né? BODB é outra, né? E a gente tem visto o fundo da Nicos também fazendo isso com bastante intensidade. CPTI também faz isso muito bem, né, galera? Então, a gente observa realmente esses fundos que fazem esse trabalho de captura de ganho, eles se beneficiam desses momentos e dessas ocasiões e oportunidades aí, entregando uma rentabilidade mais alta. Então, mensagem final aqui do vídeo, né? A gente realmente tem probabilidade praticamente nula, né, de ter cortes de juros até o final do ano. Esse 10,5 ele já está consolidado, já vários reportes apontando para isso. Vejam aqui esse reporte da Quineia também apontando consenso de mercado para 10,3, né? Falas do Banco Central já confirmaram que esses
continuidades nos cortes não vão haver mais esse ano, então isso nos dá matéria, né, para a gente realmente até o final do ano, a gente pode sim continuar aportando esses produtos CDI, né, e aí aguardar a virada transição do Banco Central para a gente ver como é que vai ser a tratativa. Galera, resumão geral aí para todos, hein? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.